Olá! Hoje a gente vai conhecer a história impressionante de uma cidade antiga que fica lá, empoleirada no alto de uma montanha e que teve um passado, olha, pra lá de dramático. Uma cidade que foi literalmente congelada no tempo. E já para começar, vamos com uma teoria fascinante. Será que Susita é a tal cidade sobre o monte mencionada numa das passagens mais famosas da Bíblia? Só essa possibilidade já nos conecta diretamente com a importância histórica do que a gente está prestes a descobrir. Para entender Susita e essa possível conexão bíblica, primeiro a gente precisa dar uma olhada no nome dela e na sua geografia, que é bem impressionante. A própria terra, veja só, deu um nome à cidade. Em aramaico era Susita, em grego, Hippos. Os dois nomes querem dizer a mesma coisa, cavalo. Essa inspiração veio direto do formato da montanha, que parece muito o dorso de um cavalo. É uma identidade forte, né? Esculpida pela própria natureza. E olha, Sutsita não era uma aldeia qualquer, não, fundada lá no período helenístico. Ela cresceu e se tornou uma polis super influente, um verdadeiro centro regional de poder e cultura greco-romana. Mas como é que uma polis conseguiu florescer num lugar tão isolado? A resposta para isso está numa demonstração incrível de engenharia e planejamento dos romanos. Pensem no desafio logístico. A cidade ficava no topo de uma montanha, a 350 metros acima do Mar da Galileia. Como é que se garante água por uma população inteira? Era uma questão de sobrevivência, claro, mas também de prosperidade. A solução foi essa aqui, um aqueduto de 24 quilômetros. Dá para imaginar a ambição de um projeto desses? Uma obra monumental que trazia água fresca lá das colinas de Golã, e isso não permitia apenas a sobrevivência, mas o luxo de ter casas de banho no topo de uma montanha. E a genialidade não parava por aí. Na rua principal, o chamado Decumanus Maximus, as pedras eram colocadas na diagonal. Por quê? Para evitar que as rodas das bigas ficassem presas nas juntas. É um detalhe pequeno, mas que revela um planejamento urbano sofisticadíssimo para a época. Toda essa engenhosidade romana sustentava uma cidade com uma identidade cultural e religiosa muito, muito forte. No seu auge, Susita era um centro pulsante de adoração pagã. Como uma das capitais da Decápole, aquela aliança de cidades pagãs, Susita era um polo de influência. O fórum dela fervilhava com comércio e vida social, e a ostentação de poder era bem clara. Colunas de granito maciço que tiveram que ser transportadas de navio do Egito e da Turquia, um feito logístico gigantesco. E claro, para consolidar a lealdade a Roma, tinha um santuário dedicado ao culto do imperador. Uma das descobertas mais fascinantes lá foi uma máscara de bronze de Pan, o deus dos bosques, da natureza e do caos. E aqui tem uma conexão bem curiosa. A palavra pânico vem diretamente do nome de Pan. A adoração a esse deus era uma parte super importante da vida na cidade. Só que essa era de adoração a deuses como Pan não ia durar para sempre. Uma nova fé estava se espalhando pela região e a história de Susita estava prestes a dar uma guinada completa. Esse relato bíblico ajuda a ilustrar a chegada dos ensinamentos de Jesus na região. A mensagem se espalhou pela Decápole e o impacto foi profundo, transformando a vida de quem morava por ali. A escala dessa transformação foi algo impressionante. A cidade que adorava César virou a sede de um bispo. Onde antes se cultuava Pan, agora existiam pelo menos 7 igrejas. De uma capital pagã, Susita renasceu como uma capital cristã na Terra Santa. E isso não é só teoria, não. A arqueologia confirma tudo. O número enorme de igrejas encontradas num espaço relativamente pequeno mostra como a cidade abraçou de vez o cristianismo, se tornando um centro de fé muito importante na região. Mas essa cidade cristã próspera, que existiu por quase 1000 anos, bom, ela estava destinada a um fim súbito e catastrófico. Essa linha do tempo resume bem a ascensão de Susita, desde sua fundação até seu auge cristão. Só que ela termina de forma abrupta, com um ponto de interrogação no ano de 749 d.C. A pergunta é inevitável, né? Como é que uma cidade tão próspera e importante simplesmente some da história? A resposta veio da própria terra. Um terremoto devastador atingiu a região e num único e violento instante a cidade foi varrida do mapa.
E as evidências arqueológicas são irrefutáveis. As colunas gigantescas das igrejas e do fórum foram encontradas caídas, todas exatamente na mesma direção. São testemunhas silenciosas da onda de choque que destruiu a cidade. A destruição foi tão completa que ela nunca mais foi reconstruída. Ficou abandonada, congelada no tempo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A história de Susita, uma cidade que se ergueu, se transformou e desapareceu num piscar de olhos, nos faz pensar sobre o nosso próprio legado. Se uma cidade inteira pode sumir assim, que histórias a gente deixa para trás?